Muito obrigado por você estar acompanhando o nosso canal no YouTube, também esse vídeo para aqueles que assistem no site Finance News. Eu vou fazer aqui o estudo do índice Bovespa e também de alguns papéis. Antes disso, eu quero mostrar para vocês essa tela aqui, ó. Muita gente me perguntando, Leonel, qual é o segredo para a gente fazer operações no período eleitoral, pós-eleitoral, né? Uma vez a gente ter escolhido aí qual vai ser o próximo presidente. E eu sempre digo, né, gente, para mim o grande segredo é esse aqui, ó, ter um método. Você tem um método de investimento? Se você tem um método, uma metodologia e aplica essa metodologia com disciplina, você consegue caminhar por qualquer terreno, por mais difícil, por qualquer cenário, por mais difícil e complexo que ele seja, como é, por exemplo, o cenário eleitoral. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Na semana que passou, a gente fez aí duas operações, que foram duas operações muito fáceis de se fazer com método. É claro que o mercado se posicionando a favor da candidatura de Bolsonaro subiu com força e a gente aproveitou essa subida nessa bela onda 3 aqui para cima, ó, de Usiminas. Isso aqui é uma compra feita com método. Eu não entrei nessa operação só porque o mercado começou a subir. Não. Quando nós entramos, nós já sabíamos qual seria o provável alvo. Inclusive, isso aqui está lá no nosso vídeo que nós fizemos na semana passada. Então, aqui nessa região, quando chegou aqui perto, a gente se desfez dos papéis, saímos da operação com um bom lucro. Mesma coisa foi com o Gol 4, né? Os papéis da companhia aérea. No vídeo que nós falamos aqui na semana passada, eu dizia, né? Se Gol continuar subindo, tem uma chance de buscar lá os R$12, perto dos R$13, está lá no vídeo. Muito bem, a gente surfou nessa bela onda 3 para cima aqui, ó. Tá, onda 1, onda 2, onda 3. Então, eu uso uma metodologia, que é a metodologia dos pivôs, com também um pouco da teoria de Elliott e Down. Então, isso facilita os nossos ganhos, mesmo em períodos de forte volatilidade no mercado. A gente não vai junto com a massa só porque está subindo. A gente entra porque a gente enxerga no gráfico um setup, um conjunto ali de regras que a gente vai definir, tá bom de entrar ou não. Por isso é importante ter um método. Feita essa nossa rápida introdução aqui, quero que vocês vejam os papéis que a gente vai estudar hoje, né? Começando pelo Ibovespa, Petri 4, Vale 3, nessa ordem, tá, pessoal? Depois as siderúrgicas, CSN, Metalúrgica Gerdau, Gerdau e Usiminas. Para acompanhar, tem dois papéis aqui que eu selecionei, que é QGEP, Petroleira, Croton, e vamos terminar com os bancos, Itube 4 e BBAS3. Tem muitos papéis que subiram forte, muito forte, principalmente estatais. Então, gente, tem que tomar um certo cuidado para a gente não comprar papel que está muito afastado da média. Pode continuar subindo? Pode. O mercado faz o que quer com o preço, né? Olha aqui, ó, Ibovespa, por exemplo, né? Está bem afastado da média móvel de 9 períodos, que é a média móvel mais rápida. O preço está aqui, média móvel está aqui. Mais afastado ainda da média móvel de 21. Mas isso significa que o preço vai voltar até a média no curto prazo? Pode ser que não, né, gente? O mercado pode continuar levando o Ibovespa lá para os 86 mil pontos, sem necessariamente um recuo no curto prazo. Se o mercado começa a subir forte, com força, com aumento de volume, muitas vezes demora para recuar até a média. Fiquem atentos a isso. Índice Bovespa. Vamos fazer o estudo do índice agora. O índice tem que romper 83.800 pontos, esse topo aqui, e esse topo aqui, essa resistência, para poder buscar a próxima resistência em 86.400 pontos, que é esse topo aqui e aquele topo lá. O índice Bovespa, pessoal, tem um suporte imediato, na minha opinião, 81.700, que é suporte. Por quê? Por que nós temos esse topo? Topo rompido vira suporte. Temos suporte também na média móvel, 81.600.
depois 80.100, depois mais aqui embaixo 78.800 pontos, já perto da média móvel 21 períodos, também é um suporte. Vejam que o índice sobe com aumento de volume, impulsionado aí pela onda eleitoral, né? Então, isso é muito positivo. E eu quero mostrar para vocês o gráfico semanal. Quem nos acompanha aqui há mais tempo, há vários meses, a gente traçava uma hipótese. E eu dizia que nós traçávamos duas hipóteses. Será que o índice estava fazendo, quando estava mais ou menos por aqui, né? Eu dizia, será que o índice vai fazer onda 1, onda 2 e onda 3 para baixo? Ou será que vai fazer onda 1, onda 2 e onda 3 para cima? Parece que o mercado escolheu fazer a onda 3 para cima. Nós temos quase toda a extensão dessa onda 1 aqui, nessa onda 3 aqui. Tá? Falta muito pouquinho para ela chegar no alvo, que é 86.000 pontos, aqui no gráfico semanal. Então vejam como nós não estávamos errados, né? O mercado se decidindo no período eleitoral como iria ficar a configuração desse gráfico. Aumento de volume, Ibovespa subindo, por enquanto um cenário bem positivo. Como é eleição, isso tudo aqui pode mudar, tá, gente? É importante ficarmos alerta, né? Daí a importância de nós termos um método de estudo para selecionarmos os nossos papéis e visualizarmos o gráfico. Vamos começar o estudo dos papéis, então, Petri 4 e na sequência Vale 3. Vamos ver os papéis preferenciais da nossa petroleira. Petri 4. Subiu forte também, influenciada é um dos papéis que compõe o chamado kit eleição, junto com Petrobras e Banco do Brasil. Então, com o mercado se posicionando favoravelmente a Bolsonaro, e Bolsonaro subindo nas pesquisas, não deu outra, Petrobras subiu forte. Agora, é hora de entrar no papel para quem tem um manejo de risco adequado? A resposta, na minha opinião, é não. Preço aqui. Média de preço aqui. Isso tudo aqui é o tamanho do risco. Ou seja, entrar agora é assumir muito risco. Tá? O desejável é esperar a média se aproximar, média móvel, né? Se aproximar do preço. Tá? O papel já atingiu todos os seus alvos. Quem acompanha o nosso estudo, sabe, eu já dizia, né? Dizia aqui no vídeo da semana que passou, que caso o índice rompesse essa barreira aqui, ó, 21,62, rapidamente poderia fechar esse gap. Foi o que aconteceu, fechou o gap, né, bem rapidinho, 2, 3 pregões, já está fechado o gap. Então agora, gente, o meu recado aqui para Petrobras é um pouco de cautela. Não significa que esse papel vai cair, não. É como eu falei, o mercado faz o que quer com o preço, pode continuar subindo isso aqui fortemente. Mas, para quem trabalha com manejo de risco, por mais que demore um pouco, tem que esperar aqui um recuo até a média, pelo menos a média de 9 períodos ou a de 21. Tá? O viés aqui é positivo também, né? Aumento de volume, papel subindo forte. Agora vamos ver Vale 3. No setor de petroleiras eu prefiro a QGEP. Tá? QGEP 3, que daqui a pouco eu já vou fazer o estudo de QGEP 3. Antes disso, vamos olhar Vale 3. A Vale 3 vive um cenário um pouco diferente. Depois de subir, olhem o que aconteceu. O papel fez a sua correção. Vejam que a correção ela pode demorar um pouco, mas ela vem. Tá? Vamos só apagar um pouco esses estudos aqui. Vejam, o papel subiu durante vários pregões. Né? Olha aqui, ó. Precisava do quê? De uma correção. Veio aqui a correção. Tá certo, gente? A correção veio até onde? Média móvel de 21 períodos. Aqui é um bom local para ela parar e retomar sua tendência principal, que é de alta, tá? Essa correção aqui, essa tendência de queda aqui, tendência de baixa no curtíssimo prazo. No longo prazo e médio prazo, a tendência é de alta.
Na minha opinião, esse papel até poderia cair um pouquinho mais embaixo, 56,37, onde ele encontra suporte aqui nesse topo. Tá? Mas aqui na média móvel já é um bom local, fiquem atentos se o papel fizer aqui, deixar um candle de máximas e mínimas maiores, que ele pode fazer um movimento de repique até 59,91. Se romper 59,91, a próxima resistência é 61,99, 62, né? 62. Fiquem atentos ao volume, tá, gente? Se o volume começar a subir aqui e isso aqui repicar, nós temos aqui uma condição interessante, até mesmo para fazermos uma operação. Mas tem que ficar atento se vai haver aumento de volume. Sempre olhem o volume, tá? A média móvel de 9 períodos do especulador, a média móvel rápida, está apontando para baixo. Mas a de 21 períodos, média móvel mais lenta, está apontando para cima. Tá? O risco, no caso negativo, seria se as duas médias estivessem apontando para baixo. Tá? Então, neste momento, pode haver um repique se e somente se deixar aqui um candle de máximas e mínimas maiores. Tá? Em síntese, é isso no gráfico diário. Vamos agora olhar então as siderúrgicas, começando por CSN. CSNA3. As siderúrgicas, gente, a CSN no caso, é um papel também que já atingiu o nosso alvo. Quem acompanha os nossos estudos aqui, eu falava, CSN se romper essa região aqui de R$ 9,50, pode buscar os R$ 10. É onde nós temos aquele topo ali, ó. Aquele topo é resistência. O que aconteceu? O papel chegou lá, tocou na resistência e caiu. E voltou até a média móvel, tá? De 9 períodos. Normal, né, gente? Resistência é isso, é onde o vendedor ganha força. Então agora, esse papel aqui tem que ver se ele vai deixar um candle de máximas e mínimas maiores, se o volume vai justificar um possível repique, uma retomada. Caso ele retome a sua alta, de novo, pode buscar a resistência em 10,15. Tá? Se vencer 10,15, gente, bom, aí sim o papel fica bem interessante, né? Se vencer, na verdade, 10,15, o papel pode buscar a próxima resistência, aí pode buscar aqueles outros topos, 10,46. Esses topos aqui, ó. Tá? Vamos agora ver Goal 4. Goal 4, a metalúrgica Gerdau. Veja que a metalúrgica Gerdau chegou em uma região de resistência, chegou perto, né? Aqui, ó, tentou se aproximar desse topo, esse topo aqui é resistência ao preço, ou seja, aquela faixa ali de 8,40 é resistência, chegou lá perto, 8,25 e desabou. Veio até onde? Até a média móvel. Está aqui embolado, praticamente congestionado aqui nessa faixa de preço. Ó. Tá? Esse papel, na minha opinião, volta a ficar muito interessante o dia que eu romper 8,35. Para mim, essa é a resistência a ser rompida. 8,35. Tá? Vamos ver agora a GGBR4, o gráfico diário. Não é muito diferente, né, gente? Observem que o papel toca. Vamos dar uma limpada nesse gráfico aqui para vocês verem melhor. Aqui, ó, o papel toca numa resistência. Qual resistência? Resistência desse topo aqui, resistência desse topo aqui. O papel toca na resistência, parece um paredão que tem aqui em cima. Ó. Tocou ali, voltou a cair. Veio até onde? Média móvel de 21 períodos. Na verdade, o fechamento foi abaixo disso, o que traz um viés negativo para o curto prazo. O papel pode buscar o próximo suporte em R$ 15. Tá? A menos que arme aqui um pivô para cima. Né? Vamos acompanhar. Nesse momento o gráfico não é assim tão bom, tá, gente? O melhor gráfico, na minha opinião, é o de USIN 5, aquele que eu mostrei no início do vídeo, que nos deu um bom trade aí esta semana. Ele é um gráfico bom, porém ele já atingiu o seu alvo de curto prazo.
Tá? Quem tinha que entrar nesse papel tinha que entrar aqui, ó, no rompimento de 8,64. Tá? Então o papel ele chegou já no seu alvo, né, ali em 9,16, até pode ir 9,34, que é a próxima resistência importante. Agora o ideal é que ele fique congestionando aqui no topo, né, fique fazendo uma espécie de correção no tempo, ou seja, aquela correção onde o papel não cai, ele fica andando de lado lá em cima no topo, para dar tempo da média móvel de 21 períodos se aproximar. Depois de ficar congestionando no tempo, aí seria interessante, né, que ele subisse com força e rompesse 9,33. Tá? Se ele romper 9,33, pode buscar 9,74, que são esses topos aqui. Ó. Esse papel encontra suporte, neste momento, no topo rompido, 8,63, 8,64, perto da média móvel de 21 períodos, de 9 períodos, né? Depois mais aqui embaixo, ó, 8,41 nesses topos aqui. Ó. Esses topos aqui agora são topo rompido vira suporte. Depois da média móvel, 9 de 21 períodos, em 8,12 também é suporte. Papéis que eu coloco no radar. QGEP3. Por que coloco QGEP3 no radar? Vamos dar uma olhada no gráfico dela. Estou aqui apenas olhando o gráfico, tá, pessoal? E o gráfico, não estou olhando os fundamentos dos papéis. Bom, QGEP3, gente, teve aqui um período extremamente negativo, papel desabou, caiu com força, aí depois o papel ficou aqui praticamente andando de lado e agora ele começa a fazer fundos cada vez mais altos. Temos uma condição aqui para uma tendência de alta. Os topos são cada vez mais altos, condição para a tendência de alta. Médias móveis apontando para cima, condição de alta. O que esse papel precisa fazer, na minha opinião, para que ele fique muito, mas muito legal, muito bom do ponto de vista gráfico? Não estou olhando fundamentos. Para a gente dizer, opa, esse papel aqui vale a pena a gente investir nele, né? Fazer um trade, né? Ele tem que romper 13,80. Ele tem que romper esse topo aqui, ó. Detalhe, tem que romper com aumento de volume, tá? Se ele romper isso aqui, gente, ele praticamente não tem resistência aqui para cima, ó. Por quê? Porque essa barra aqui não oferece resistência. Não tem uma resistência aqui, tá? Então ele é um gráfico que me chama a atenção por isso. Tá fazendo aqui, tem uma tendência já de curto prazo, de alta, ele precisa melhorar o volume. Se ele romper isso aqui, 13,75, 13,80, né? Vamos colocar 13,80, sem aumento de volume, com o volume caindo, para mim, eu fico com o pé atrás. Agora, se ele romper e o volume aumenta, fica muito interessante esse gráfico, ok? Obviamente, é uma empresa que tem menos liquidez, tem que tomar um pouco de cuidado, fazer um manejo de risco na carteira, né? Não dá para entrar fortemente num papel como esse, se expor demasiadamente. Tem que se expor fazendo o manejo adequado do risco, mas é um gráfico que me chama a atenção e eu quero compartilhar com vocês. O outro é Croton. CROT 3. Dos papéis da carteira do índice Bovespa, Croton foi um dos que começou a subir depois de apanhar bastante, né, gente? Depois de cair muito forte. Olha aqui, né? O papel saiu lá dos 18, chegou aos 9. E agora ele começa aqui a ter uma tendência de curto prazo aqui de alta. Ó. Tá? Ele está um pouco afastado das médias. Seria interessante que ele ficasse mais tempo congestionado aqui no topo. Para ganhar fôlego, e se caso romper 12,48, se romper esse topinho aqui, o papel pode ficar interessante, quem sabe buscar 13,17, que são esses topos aqui. Tá? Ressalto que esse rompimento aqui, se houver, tem que ser com aumento de volume. Ok?
Esse papel encontra uma resistência, um suporte, né? Aqui nessa faixa, ó, 11,84, ele está numa região de suporte. Abaixo disso ele tem um outro suporte na média móvel de 9 períodos, R$12, né? 11,60, né? 11,60. E então é um gráfico que eu acho interessante, porque ele começa a congestionar, começa a fazer uma correção no tempo. E vamos ver se rompe, né, gente? Agora vamos estudar os bancos para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Vamos colocar aqui YouTube 4, papel com forte peso na carteira teórica do índice Bovespa. O que dizer de um papel desses, né, gente? Preço aqui em cima, média de 9 períodos aqui embaixo, média de 21 períodos aqui embaixo. Significa que está muito arriscado entrar agora. Tudo isso aqui é o tamanho do risco. Então, o que tem que fazer? Tem que esperar o papel corrigir. Ou corrigir no tempo, andando de lado, ou cair. Se cair, o papel tem suporte em 46,38. Depois, 45,62. São os suportes imediatos. Se esse papel rompe a resistência aqui, 48,10, o mercado pode fazer o que quer com o preço, né? Se rompe 48,10, esse papel, gente, pode buscar aquele topinho ali, ó, 49,20, essa faixa aqui, ó, tá? O mercado pode levar para onde quer o preço, tá, gente? Então, é importante que a gente tenha aqui um bom método para, pelo menos, nos dizer, ok, o que fazer agora, né? Agora, para quem tem um método e faz manejo de risco, não é hora de entrar. Então, não significa que vai cair, né, gente? Então, o papel pode continuar subindo indefinidamente. Mas, no momento, entrar é arriscado demais. Está muito esticado. BBAS3, Banco do Brasil. Aqui, o gráfico de Banco do Brasil, parecido, né, gente? Preço aqui em cima, média de preço aqui embaixo. Tudo isso aqui é o tamanho do risco de comprar agora, olhando apenas o gráfico. Tá? Não estamos aqui olhando fundamentos. BBAS3. Sabemos que se vence o candidato que o mercado aposta nele, que é Bolsonaro, isso aqui pode continuar subindo, explodindo, enfim, subindo muito forte. O fato é que para nós entrarmos agora, do ponto de vista gráfico, é arriscado demais. E a gente quer comprar barato, né, e vender caro, é o que a gente quer, né, gente? Não comprar caro para vender barato. Então, olhando somente o gráfico, nós simplesmente, em síntese, significa o quê? Que a gente fica com o pé atrás. Como é que eu vou entrar em algo que está tão afastado da média de preço, né? Então, tem que esperar aí uma correção. Tem outro jeito. O papel encontra suporte imediato onde? 34,32 é um suporte. Tá? Depois, mais embaixo, 33,33 também é suporte. Aí deixou um gap aqui. Abaixo desse gap, 31,51 é suporte. Vejam que o papel sobe, o aumento de volume sobe muito forte, e o que é positivo, né? A única coisa que é negativa é realmente estar afastado, muito afastado das médias, né? Esticou demais. Bom, caso ele continue subindo e rompa 36,27, primeira resistência 36,60, depois 37,38. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso. Eu agradeço a atenção de todos. Quem tiver qualquer dúvida pode me escrever no e-mail que está aqui embaixo.